Olá pessoal, sejam bem-vindos, sou o professor Bellini. Estamos aqui em mais uma videoaula do nosso curso de gestão de projetos. Nesse caso, a segunda parte da nossa videoaula falando aí sobre a gestão, o gerenciamento, né, do tempo de projetos. Então nós já tivemos aí a nossa primeira videoaula sobre o assunto, mas como o assunto é bastante extenso, né, nós quebramos essa videoaula para que ela não ficasse muito cansativa para vocês. Então agora nós vamos continuar e finalizar esse assunto que é a gestão de tempo. Então se de repente você chegou até esse conteúdo aqui, até esse vídeo e não viu a primeira parte desse vídeo falando sobre a gestão de tempo, né, volta aí no nosso canal e procura lá, senão pode ser que você fique um pouco perdido em relação ao conteúdo, porque nós já estamos aqui partindo da segunda parte e finalização, ok? Então vamos lá. Falando ainda em gestão de tempo, né, que só retomando alguns pontos, tempo é algo extremamente importante, tempo é o que impacta diretamente em qualidade, também em custo do projeto, né? Se o meu projeto se estende além do tempo previsto, eu começo a ter uma série de impactos, né? Um deles é o financeiro, eu tenho impactos de todas as gamas aí de impactos possíveis, mas talvez o mais desastroso aí seja o impacto financeiro, né? Porque eu fiz um planejamento financeiro diante de um cenário, diante de um tempo, e se esse tempo se estende demasiadamente, eu começo a ter prejuízo. E prejuízo, falando em gestão de qualquer projeto, é o que ninguém deseja, né? A situação indesejada, né? Então, e aí às vezes outros impactos, por quê? Porque aí para tentar acelerar esse tempo e esse cronograma, de repente algumas etapas do projeto são queimadas. E aí isso impacta em qualidade, e aí eu começo a ter um efeito cascata, né? Porque eu tenho prejuízo financeiro, a qualidade não fica legal e o projeto em si se torna um desastre. Então é por isso que o planejamento de tempo é algo importantíssimo. Dito isso, voltamos lá ao ponto onde paramos, né? Exatamente em cronograma, falando agora de antecipações, né, e atrasos. É comum, né? Infelizmente, por que isso é comum? Porque nós já falamos, né? Todos os planejamentos, todos os projetos, eles são passíveis de mudanças. Então, dentro do nosso cronograma, sempre deve haver um planejamento, não é um chute, né? Não é um espaço deixado sem qualquer critério, mas é um espaço planejado para essas alterações, né? Eu já devo prever, já deve fazer parte do meu planejamento, né, uma certa folga ou não de cronograma, porque se houver mudanças e eu tiver que antecipar ou atrasar alguma coisa, né, isso já está previsto dentro do meu cronograma, dentro do meu planejamento. Porque, de novo, isso já vai impactar diretamente em qualidade e em custo, né? Então, importantíssimo, dentro do possível, evita aqueles cronogramas extremamente apertados, né? Porque qualquer alteração, qualquer coisa que saia do controle, né, você já se comprometeu, né? Então não é também passar um tempo irreal para o seu cliente, que precisa de muito mais tempo do que o que realmente precisa, mas é extremamente importante fazer esse planejamento com uma determinada folga, né? Isso também faz parte da gestão de projetos. Estimativa de recursos em gestão, né, de tempo. Nós já falamos na nossa videoaula passada da necessidade, né, de softwares e controle de gestão de projetos. Então, o ideal é que você utilize algum, né, porque isso faz parte aí do recurso, né? Qual é o recurso necessário para fazer a gestão de tempo de um projeto? Pelo menos um software, uma planilha, alguma coisa que te auxilie, né? O ideal de um software, porque normalmente eles fazem a gestão das datas, né? Então, uma vez que você definiu essas datas, ele se encarrega de fazer esse acompanhamento, possibilita dados estatísticos, possibilita controle de tarefas em atraso, né? Isso auxilia muito a vida do gestor de projeto, não só do gestor, mas de todos aqueles que estão envolvidos, né, com a realização desse projeto. Então, como dicas, vou até deixar depois para vocês aí também no material e no link da descrição, né, desse vídeo, alguns links onde vocês podem pegar algumas ferramentas gratuitas, né? O importante é que utilize alguma, tá? Isso vai te ajudar bastante.
Métodos de caminho crítico. Caminho crítico dentro de cronogramas é também uma palavra bastante, é um termo também bastante utilizado, né? Os caminhos críticos, que é o quê? Vamos lá, método de caminho crítico calcula as datas teóricas de início e término mais cedo e início e término mais tarde. Voltando para aquela questão lá de construção de cenários, são os melhores cenários e os piores cenários, né? Eu tenho lá o início e término mais cedo, então, ou seja, um cenário perfeito, mais otimista, e o início e término mais tarde, um cenário mais pessimista, né? E aí eu tenho o caminho crítico, que é onde eu tenho a maior incidência, né, probabilidade de atraso, são as tarefas mais complexas, né? São os caminhos críticos, onde eu tenho menos folga de cronograma, né? E aí é onde requer mais atividade, mais atenção por parte do gestor. Compressão de cronograma. A imagem é bem sugestiva, né? E às vezes a sensação que a gente tem é exatamente essa, de estarmos dentro de uma morsa sendo amassados. E compressão de cronograma, né? A imagem ilustra exatamente compressão, o termo já fala, é espremer, é compactar, né? Então é um recurso de compressão de cronograma. Isso quer dizer exatamente isso mesmo, é tentar diminuir, né, o tempo do meu cronograma, porque assim, vamos dar alguns exemplos aí. Quanto tempo você precisa para fazer essa tarefa? Preciso de 3 meses. Parabéns, você tem 3 dias. Né? Quem já não se deparou com situações desse tipo? Né? Mas eu pedi 3 meses. Então, eu entendi, 3 dias tá bom. E aí o que você vai fazer? Vai tentar otimizar o tempo. Claro que eu estou dando exemplos aqui, talvez você já tenha passado por isso na prática mesmo, meus sentimentos em relação a isso, mas o fato é que nem sempre a gente tem todo o tempo necessário. Como que eu faço? Uma das técnicas é essa compressão de cronograma. E o que é compressão do cronograma? É sair simplesmente espremendo as datas? Também não, né? Esse exemplo aí do preciso de 3 meses, parabéns, tem 3 dias, é uma coisa que não deve ser feita, né? Mas como comprimir, como conseguir enxugar um cronograma? Estudando, né, todas as etapas, a estrutura analítica desse projeto, né, todo o cronograma desse projeto, identificando e mapeando todas as atividades e identificando aquelas, por exemplo, que podem ocorrer paralelamente. Né? Várias etapas dentro de um projeto podem ocorrer dessa forma. Né? Então, as etapas dentro de um projeto elas não precisam ocorrer em tempos isolados. Muitas vezes acontece, eu estou fazendo uma equipe, enquanto algumas pessoas, alguns membros da equipe estão trabalhando com uma determinada situação, outros membros de outra equipe dentro do mesmo projeto podem estar paralelamente desenvolvendo outras atividades que em outro momento ainda vão se integrar e se complementar. Então, isso é uma técnica de compressão de cronograma, né? Porque eu executo várias coisas ao mesmo tempo, né? E acho que talvez aí um exemplo que a gente possa ilustrar essa imagem mental aí que nós criamos até agora é uma linha de produção. Tá? Só como exemplo para entender, tá? Não estou falando que a linha de produção é uma técnica aqui de gestão de projeto, não, por favor. Né? Só para entender esse conceito do paralelismo, né? Das atividades que ocorrem simultaneamente. Dentro de uma linha de produção, de um carro, por exemplo, eu tenho exatamente isso. Eu tenho setores que estão fazendo pintura, tenho setores que estão fazendo montagem, tenho setores que estão fazendo estofamento, né? E cada um só faz aquilo e ao final de um ciclo de processo eu tenho um carro pronto. Né? Não é uma única equipe que pega um carro e monta do início ao fim. Né? Ela passa por várias etapas e no final eu tenho um produto pronto. Né? O conceito aqui para a gente entender esse paralelismo, essa compressão do cronograma é mais ou menos isso. É como se eu tivesse a divisão das minhas etapas, cada um faz coisas paralelas que acontecem ao mesmo tempo e que no final eu consigo comprimir um pouquinho esse meu prazo de projeto. Tá? Então essa é uma técnica. E o relatório de progresso, que por exemplo, se você utiliza um software de gestão de projetos, via de regra, esses relatórios eles são prontos para você, sem você precisar fazer muita coisa. Você já tem ali visualmente a evolução do seu projeto, de cada uma das atividades. Se você faz lá o lançamento certinho dos recursos que você está utilizando, ele já te dá também a estimativa, né, financeira do quanto você tinha, do quanto você já utilizou, com base na utilização de recursos que você informa.
Então é por isso que a gente diz que é interessante utilizar essas técnicas, interessante utilizar as ferramentas, porque elas facilitam muito exatamente a atividade central, o foco central de tudo que nós estamos falando aqui, que é a gestão dos projetos. Nós estamos falando de todas as atividades, mas o foco é a gestão, para que você possa ter essa ideia bem abrangente mesmo de todas as etapas e todos os controles que envolvem um projeto. Bom, pessoal, e com isso nós finalizamos essa nossa videoaula, 2 videoaulas falando sobre planejamento de tempo. Eu deixo aqui para vocês novamente todos os meus contatos. Se você tem dúvidas, se você tem sugestões, se você tem críticas, por favor, entre em contato. Não, professor, não entendi isso, não concordo com aquilo, podemos discutir melhor? Podemos. Nós estamos aqui para isso. Já falamos isso lá no nosso videozinho de introdução. Nosso objetivo aqui é trocar de experiências. De repente alguém aí que está me ouvindo pode ter muito mais experiência em projetos do que o que eu mesmo já tenho. E não vejo problema nenhum com isso. Assim, o nosso objetivo aqui é exatamente promover a troca, que faz parte da gestão de projetos, já falamos isso, a troca de ideias, a troca de experiências. Então, por favor, entre em contato, deixa aí seus comentários, agradeço a sua presença, a sua participação aqui no nosso curso e até a nossa próxima videoaula.